Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo, né? A gente já podemos dizer assim? Hora do Pesadelo? Hoje a gente vai reagir a Jurandir Gouveia no Inteligência Limitada. Por que é tão difícil fazer filmes no Brasil? E aí, aqui, gente... Jurandir Gouveia vai falar sobre o cinema brasileiro. O que vai sair desse vídeo aqui? Videozinho curto, cortezinho de podcast. Medo? Talvez. Vamos começar. Tá aí. Por que é tão difícil fazer filmes no Brasil? Me diga, Jurandir, me diga, por que é tão difícil? Uma coisa que eu tenho conversado bastante e falado no meu podcast, nos meus vídeos, é que a gente vai no cinema não pra ver realidade. A gente quer ver fantasia, a gente quer ver escapismo. Também acho. Que eu acho, inclusive, um dos vídeos mais polêmicos aí do meu canal foi do cinema brasileiro. Eu acho que é um dos principais problemas do cinema brasileiro. Ele se leva muito a sério nessa questão de querer mostrar a realidade. Porque eu quando... Começou. Não, então, a gente não vai pro cinema por causa de escapismo. Ponto. Essa é uma relação cultural, de certa forma, imposta pelos Estados Unidos, que exportou pra cá essa lógica da fantasia, do escapismo e tudo mais. Mas ainda assim, a gente tem a compreensão de que Hollywood mesmo busca construir a fantasia através de um realismo meio estéril. Essa é, inclusive, a tendência do cinema contemporâneo. Se vocês verem, por exemplo, os filmes da Marvel e tudo mais, a gente vê que, porra, é filme de super-herói. Filme de super-herói é fantasia. Só que a lógica da construção dos filmes da Marvel é em direção a um realismo estéril. É tentar fazer com que aqueles super-heróis façam parte do mundo vivido. E aí a gente tem uma lógica de uma encenação meio acinzentada, heróis que tentam criar um senso de proximidade. Tá ligado? Se vocês forem perguntar os melhores filmes de super-herói da Marvel, vocês vão ver muita gente falando, por exemplo, de Guerra Civil. E Guerra Civil, gente, qual é a cena mais memorável de Guerra Civil? A porra da cena do aeroporto, onde aparece o Homem-Aranha, né? E a porra da cena do aeroporto é toda cinza. E essa fotografia acinzentada provoca esse senso de realidade e, portanto, de verossimilhança. Essa dessaturação dos uniformes dos personagens para os afastar da lógica dos HQs, tá ligado? Tudo isso cria esse senso de realismo. Então, assim, existe um escapismo em Hollywood? Evidentemente. Porque por mais que a gente crie esse senso de realismo e, portanto, de proximidade, ainda assim, aqueles heróis não é a gente. E, portanto, a gente cria uma certa projeção nos super-heróis daquilo que gostaríamos de ser, de certa forma. Ou seja, nós vamos à sala de cinema, nós experimentamos o filme, e ao experimentar o filme escapista que o Jurandir tá falando aqui, sobretudo hollywoodiano, nós enxergamos um mundo que não o nosso. E ao enxergar um mundo que não o nosso, nós criamos um ideal de mundo que, ao sair da sala do cinema, não enxergamos mais. E, portanto, ao nos encantarmos com o mundo do filme, que vamos à sala do cinema, como o Jurandir falou mesmo aqui. Por exemplo, nós vamos à sala do cinema para consumir escapismo, para fugir da realidade material pelo qual nós... O Jurandir nem falou isso tudo, tá? Para fugir da realidade material no qual estamos inseridos. E aí nós vamos ao cinema. E aí qual é a grande questão que o mercado compreendeu? Nós vamos ao cinema, consumimos esse mundo escapista, esse mundo ideal, esse idealismo, esse mundo para além das cavernas, da alegoria das cavernas que a gente já conversou várias vezes, né? Qual é a alegoria das cavernas? Esses seres que estão presos na caverna e que enxergam o mundo, ou melhor, as sombras desse mundo que está do lado de fora. Isso é cinema. E essas sombras que se revelam em tela é o mundo das ideias. É o idealismo, é a idealização de um mundo. E, portanto, ao enxergar essas sombras, esse sujeito que vai ao cinema se encanta. Só que em algum momento ele sai da caverna.
Quando se trata de cinema, em algum momento ele vai sair dessa caverna. Só que o que ele vai enxergar não são essas sombras. O que ele vai enxergar, na verdade, é a realidade material que bate nas costas deles o tempo inteiro. O que esse sujeito vai enxergar não é as sombras que ele via nas cavernas e, portanto, na sala do cinema. As sombras que estão refletidas na tela e que, porventura, durante 2 horas de filme, ou menos ou mais, o encantou. O colocou próximo de um mundo ideal que ele gostaria de estar, ou que melhor, lhe ofereceu momentos de lazer. E as pessoas vão para fora da caverna. E fora da caverna, mais uma vez, não estão essas sombras de encantamento, mas um mundo desencantado. Um mundo que não é aquele refletido. E esse sujeito que vai à sala de cinema para se encantar, se desencanta. E ao se desencantar, o que esse sujeito precisa? Se encantar mais uma vez. E para se encantar mais uma vez, o que ele faz? Consome encantamento. Escrevo também, tanto roteiro quanto livro, e eu bati muita cabeça nisso. Vou dar um exemplo. Eu ia escrever uma discussão entre um casal, o que eu fazia? Eu ou simulava uma discussão com a minha namorada da época, gravava e falava, putz, é assim, e transcrevia aquilo, ou fazia um RPG, alguma coisa, né? Só que aí eu percebi que não é assim, cara. Não. Eu percebi que era melhor eu lembrar uma discussão real que eu tivesse tido com a minha namorada e o sentimento que eu tive e tentar transmitir aquilo pro papel, aquilo era muito mais verdadeiro e real do que realmente ela falou isso, ele falou isso. Exato. Porque a vida real é chata, cara. Não é assim. Se você for ouvir uma conversa real e transcrever, ela é chata. Se você pega essa conversa e vê o que foi legal, o mais legal dela, e aí você reescreve já colocando isso, cara, fica outra coisa. É que nem aquele roteirista bom de diálogo que é... Tarantino? Não, Tarantino nem falo. Putz, aquele cara que fez rede social? O Facebook, exatamente. Aquele cara é genial. Esse cara é genial. É genial. Os diálogos deles não são reais. São irreais pra caramba. Assim, o do Tarantino também, não também, são reais. o cara dá um, ou o cara dá outro, você fala, caralho, que diálogo. Mas não é um diálogo real, cara. Então, vamos lá. Vai ter aula no Introdução ao Cinema sobre cinema de fluxo no mês que vem, tá? E por que eu dou essa introdução logo de cara? Há uma tendência no cinema contemporâneo de se reagir àquilo que a gente chama de cineastas do plano. E o que são os cineastas do plano? Os cineastas do plano são esses cineastas que dobram o mundo aos seus interesses. O que eu quero dizer com isso? O mundo real é esse mundo chato, que o Vilela tá falando aqui, digamos assim. Esse mundo que a gente observa por uma janela. A gente vai pra janela e observa esse mundo. E nesse mundo que a gente tá olhando pela janela, as pessoas passam, pássaros voam, cantam, passam insetos, mosquitos, pessoas gritam. E de repente, talvez, durante aquele momento que você observa para a janela, pode acontecer alguma coisa. Um carro se acidenta. E você observou aquilo, você viu aquilo acontecendo. Tá ligado? Então, de certa forma, esse mundo tem um tempo específico onde não há uma ordem natural ou mesmo artificial pelo qual esse tempo será dobrado até que essa coisa aconteça. Não há uma lógica de causa e consequência para você, enquanto espectador dessa janela, para que aquele carro bata. Não. As pessoas estão passando, os pássaros estão voando e do nada esse carro bate. Pelo menos para você, enquanto espectador. É claro que para a pessoa que está dentro do carro, muito provavelmente alguma coisa aconteceu para ela ter batido o carro. Mas para você, enquanto espectador, que é o que importa nesse lugar, de espectador de cinema e tudo mais, não tem uma ordem natural para aquele carro ter batido. Ou artificial mesmo. Não tem uma ordem. Saca? O que faz os cineastas do plano numa cena como essa? Vai cortar, dobrar esse mundo aos seus interesses específicos para a encenação. Então não importa as pessoas que estão passando, os carros que estão, os pássaros que estão voando, tudo mais. O que importa é o acidente. Então ele vai estabelecer uma lógica de causa e consequência, uma lógica dialética para criar um conflito até a chegada do acidente. Esse mundo vai ser dobrado aos seus interesses. Dobrados aos interesses daquela encenação, para que tudo que seja desinteressante para aquele mundo se dobre ao que de fato interessa. O que faz os cineastas do fluxo? E é por isso que o Stéphane Bouquet, que vai ser o cara que vai escrever o texto Plano contra Fluxo, vai falar justamente
o título do seu texto vai ser O Plano contra o Fluxo. O que ele vai fazer? Vai dizer que existe uma tendência no cinema contemporâneo onde os cineastas reagem a uma espécie de cineasta do plano. Esse cineasta que dobra o mundo aos seus interesses. E que, portanto, esse cineasta do plano está mais interessado em... Esse cineasta do fluxo, melhor dizendo, está mais interessado em mostrar esse mundo. E, portanto, essa noção de que o plano está morrendo, de certa forma. Então, importa para o cineasta do fluxo, por exemplo, as pessoas que estão passando. Importa para o cineasta do fluxo o pássaro que está voando. Importa para o cineasta do fluxo um tempo de plano. E aqui, plano, a gente pode dizer um tempo de fluxo, digamos assim, em que as coisas acontecem e que o plano não tem um peso, tal como nos filmes do Tarkovsky, por exemplo. Se você vê um filme do Tarkovsky, os filmes do Tarkovsky têm um plano onde o tempo pesa sobre esse plano. Nos filmes do fluxo, existe um tempo de plano bem alongado, mas como esse plano está em constante fluxo, se dissipa, se metamorfoseia, esse fluxo, esse tempo de plano não pesa sobre esse plano. E aí importa para os cineastas do fluxo o pássaro que voa, as pessoas que passam, o tempo do mundo. E por acaso o carro bate. Por acaso o carro bate. Esse acaso é importante para essa encenação. E assim, eu garanto muito que se tu pega um Tsai Ming-liang, pega um The Hole, o buraco, pega um Dias, pega um Vive L'amour, pega um Millennium Mambo do Hou Xiaoxian, pega um Bom Trabalho da Claire Denis, eu tenho certeza que esse mundo tal como a gente vê na nossa frente não é desinteressante como eles estão falando aqui. Mas eu tenho certeza. São diálogos que a gente chama de não linear, porque um cara tá falando uma coisa, o outro tá falando uma coisa completamente diferente. Ele fez o The Newsroom também, que é uma série muito boa. Muito boa. Esse cara é muito bom. Então, cada um tá falando de uma coisa, aquelas... Zorks, exatamente. Tem uma cena na rede social em que o Zuckerberg tá... É muito necessário, pra que a gente compreenda o cinema de fluxo, que a gente assista. Então, assim, veja a aula sobre cinema de fluxo no Introdução ao Cinema que vai entrar no mês que vem. Mas, sobretudo, assistam aos filmes do cinema de fluxo. Que só aí vocês vão compreender. Só aí vocês vão compreender. A questão do carro é muito importante pro cinema de fluxo, até porque existe uma questão no cinema de fluxo que é uma espécie de cinema de instalação, de dispositivo. Ou seja, toda essa questão do carro que eu falei pra vocês é importante. As pessoas passam, os passarinhos voam e o carro bate. Tá ligado? E o carro bate é uma instalação, de certa forma. E o cinema de fluxo ele vai trabalhar muito nessa lógica da instalação. Alguma coisa acontece, e essa coisa que acontece, ela não segue uma ordem específica de causa e consequência, ou uma ordem dialética, ela simplesmente acontece, e por conta dessa instalação no filme, portanto, se instala alguma coisa, se coloca no filme um dispositivo, as coisas passam a acontecer. Então o carro bate. Simplesmente o carro bate. E a partir desse carro que bateu, o mundo do filme se apresenta. Se a gente pega um filme como Memórias do Apichatpong, um filme recente com a Tilda Swinton, por exemplo, o filme começa com um plano da Tilda Swinton deitada numa cama. E a gente escuta um barulho, um pum. E a partir desse barulho, a Tilda Swinton levanta da cama e vai investigar no mundo do filme aquele barulho. Que ela lembra de algum lugar, mas ela não sabe de onde. E é simplesmente uma investigação sem uma lógica de causa e consequência de que barulho é aquele que ela escutou. Tá ligado? É um mundo que acontece na nossa frente. Sentado na mesa com os advogados do cara. E os gêmeos, eu acho que os irmãos lá, né? E daí o cara tá falando, ele tá olhando, aí ele responde:
acho que vai chover hoje. É. Ele responde algo que não tem nada a ver com o que o cara tá falando. Aí o cara, você não tá levando a sério essa conversa? Aí ele, não tô nem aí. Não, e nessa mesma conversa, os caras estão falando isso, a gente podia ter feito isso, podia ter... Vocês não fizeram, o Facebook. Termina a conversa. Acabou. Cara, ele é cirúrgico no negócio. Cirúrgico, ele escreve de um jeito, cara, e ele fala, eu não escrevo a realidade, cara. Hitchcock dizia que drama é a realidade, mas sem as partes chatas. Entendeu? Porque... E uma coisa que o pessoal às vezes fica chateado comigo, que eu falo de alguns... Só pra entender, a gente começou a falar isso por quê? Cinema brasileiro. Cinema brasileiro. O pessoal às vezes fica chateado comigo, que eu falo que um problema do cinema brasileiro é aquelas cenas extremamente desnecessárias. É o cara no ponto de ônibus, por 5 minutos esperando o ônibus. Pelo amor de Deus, a gente já entendeu que ele é pobre e tá esperando o ônibus, cara. Não precisa reforçar isso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso aqui parte de uma incompreensão total do que é cinema. E um vício muito forte da estruturação de histórias e, portanto, de roteiro hollywoodiano. Isso aqui é vício em Sid Field. Gente, assim, se tem alguém aqui no chat que, assim... eu quero escrever sobre cinema, eu quero ser roteirista e tudo mais. Eu sei que a primeira coisa que você vai pesquisar na internet, botar assim, livros de roteiro, a primeira coisa que vai aparecer pra vocês é Sid Field. Corre. Felipe, você tá falando pra eu não ler Sid Field? Lê. Mas se você for ler Sid Field, leia com muita parcimônia. Com muito senso crítico aberto na sua cabeça. Muito. Porque senão você vai reproduzir isso aqui. Você vai fechar o cinema a uma possibilidade regrada. Porque é isso que o Sid Field faz. Ele estabelece uma regra que funciona, assim, muito porcamente pro cinema hollywoodiano. Porque, basicamente, quando o Sid Field escreve o seu manual do roteiro, ele basicamente está escrevendo um manual do roteiro pra Hollywood. Pra galera de Hollywood. É basicamente o que ele fala assim, esse aqui é o manual do roteiro que funciona pra Hollywood. Pega, faz. E ele fala ali no livro coisas absurdas como o cinema hollywoodiano precisa ter aproximadamente 2 horas, o cinema europeu 1h30. Tá ligado? Discussãozinha de Twitter. Coisinha de Twitter. Então, assim, quer ler Sid Field? Leia, mas abra muito a cabeça pra ler esse cara. Abra muito a sua cabeça pro seu senso crítico pra ler isso. Tá ligado? Então, veja. Se constrói uma regra e, portanto, uma cartilha pré-definida pelo qual, ao observar aquela regra, eu posso aplicá-la em qualquer filme. É isso que Sid Field faz. Uma cartilha que essa galera aqui tenta encaixar em qualquer filme. E se o filme não se encaixa nela, o filme é ruim. Então o cinema brasileiro pro Jurandir é uma porcaria porque ele não se adequa à regra pré-estabelecida hollywoodiana. Porque ele não dá tempo ao mundo. Porque ele não estabelece uma lógica de fluxo. Basicamente, o que o Jurandir está falando aqui é abandonando boa parte da tendência contemporânea dos maiores filmes do cinema contemporâneo. É basicamente dizer que isso aí é tudo desnecessário. É basicamente dizer que Hou Hsiao-hsien é desnecessário, que Tsai Ming-liang é desnecessário, é dizer que Claire Denis é desnecessária, Hong Sang-soo é desnecessário. É basicamente dizer que alguns dos maiores cineastas do cinema contemporâneo são desnecessários. Por quê? Porque eles ficam mostrando 5 minutos de uma pessoa no ponto de ônibus. Porque o Sid Field me disse que não pode. Porque o Sid Field me disse porque eu tenho que sempre dobrar o mundo ao que é interessante. E o que é desinteressante eu tenho que cortar simplesmente. Não tem. O cinema brasileiro não tem que seguir os preceitos e a cartilha do cinema hollywoodiano. E eu digo mais uma vez, mesmo para cinema hollywoodiano, a cartilha de Sid Field funciona muito mal e porcamente.
Muito mal e porcamente. Toda essa lógica que, assim, jovem cinéfilo, você adora falar de primeiro, segundo, terceiro ato. Ponto de virada. Isso tudo é coisa de Sid Field. Existe primeiro, segundo, terceiro ato? Existe ponto de virada? Até existe. Você consegue enxergar? Consegue enxergar no cinema hollywoodiano. Você vai conseguir enxergar em muitos lugares. Só que quando tu pega Sid Field, o grande problema é esse. Quando se estabelece uma regra, um manual de roteiro, você passa a usar aquele manual e tentar colocar, atochar em qualquer lugar. Você quer atochar aquela porra em qualquer lugar. E aí você pega a porra do manual do roteiro, de estrutura de 3 atos, de estrutura de... com pontos de virada e tudo mais, e tu tenta atochar num filme de cinema de fluxo. Tu não vai encontrar. Tu não vai encontrar. Só que como você tá tão viciado naquilo, você vai encontrar agulha no palheiro. Você vai entochar aquilo ali. Vamos que vai entrar. Tem que entrar. Porque se não entrar, fudeu. Tudo que eu aprendi já era. Só que qual vai ser a grande questão? Tu vai tentar atochar, tu não vai conseguir fazer isso de maneira correta, entre aspas, porque é assim que se ensina, e tu vai achar o filme uma merda, porque não se adequa à estrutura correta de se fazer uma história. Então, olha o que eu vou falar pra vocês. Sempre que vierem com esse papinho aqui, de cartilha, de estrutura pré-definida, de regra pré-estabelecida pra se analisar um filme, onde você tem que atochar aquela regra em algum lugar, corre. Vamos pro que realmente vai importar pra história. Só que tem uma regra no cinema, no roteiro, que é você tem que entrar tarde e sair cedo, né? Entra tarde na cena e sai cedo. O que é entrar tarde? Tem uma cena do casal no restaurante e eles vão discutir. Começa já com a discussão. Já começa com a discussão. Mas se for cinema brasileiro, isso a gente tá falando não de todos. Tem cinemas tem filmes que são maravilhosos. Mas normalmente os caras vão. O cara pagando a conta, pega o casaco dela, não sei o que. Você fala, cara, vai direto pra discussão. Pra que perder todo esse tempo? O que você vai querer? Vai direto porque é importante. Exato. E sai. Tem uma regra no cinema, vocês estão percebendo? Tem uma regra no cinema. Não se atocha a regra em qualquer lugar. Pelo amor de Deus. Cedo também. Tem a paulada, já corta pra outra cena. E não cara. precisa ficar explicando cada detalhe. Deixa o pessoal imaginar o que tá acontecendo. Esse é o problema da novela. A novela não tem entrelinha, não tem subtexto. A pessoa fala, cara, ela não podia ter feito isso comigo. Mas isso aí já é outra história também. Vocês já estão puxando uma outra carada. Vai sofrer as consequências. Cara, é assim. E acha que o público é muito idiota. Aquela coisa né? do Scooby-Doo, que o vilão no final tem que contar todo o plano dele. Eu era o cara que tava usando a máscara por causa disso. Minha mãe não disso. E como se o público já não tivesse entendido. Tá, eu já entendi, cara. Você já ouviu falar no Avatar do Homer Simpson da Globo? Como assim? Teve, década de 90, se não me engano, um grupo de jornalistas, não, professores da USP que foram na área de jornal da Globo, no setor de jornalismo da Globo. E o Bonner, na época, estava falando com a equipe do Jornal Nacional, era o Homer Simpson. Aquela figura... aquela figura, o cara que entende pouco, que tem uma capacidade de instrução pequena, então... Só que assim, teve um cara que fez toda uma polêmica disso, dizendo que ele estava falando mal do próprio público, mas a explicação do Bonner faz sentido. Ele disse o seguinte, olha, se eu consigo explicar um assunto para o Homer, qualquer um consegue entender. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Se eu consigo explicar para o Homer, todo mundo entende. A gente quer que todo mundo entenda. Um problema do cinema brasileiro é que tenta fazer coisas para todo mundo entender nos mínimos detalhes. Não. Você tá assumindo a lógica. Olha só. Primeiro, você tá assumindo a lógica das novelas pra concepção de cinema brasileiro como um todo. Vocês falaram disso da novela. E segundo, vocês estão assumindo a lógica do blockbuster brasileiro como cinema brasileiro. Porque primeiro vocês estavam falando do cinema brasileiro independente, aquele cinema brasileiro que busca uma noção de realismo e tudo mais. E agora vocês estão falando do cinema brasileiro que explica tudo. Então vocês já estão falando de outra coisa. Vocês estão falando do blockbuster brasileiro. E mais uma vez, assim, isso não é uma questão brasileira. Isso é uma falta de compreensão crítica de análise de cinema como um todo. Porque o cinema americano também é assim. O cinema de blockbuster americano é igual. Se for pra vocês botarem
base comparativa, compara iguais. Não dá pra vir com esse viralatismo de que esse problema tá sempre no cinema brasileiro. Tá ligado? Porque, vamos lá, o cinema brasileiro que estavam falando antes, do ponto do ônibus, que você fica 5 minutos, mas não é o cinema que fica explicando as coisas. Não é esse mesmo cinema. É outra coisa. O cinema brasileiro que fica mais explicando as coisas é o cinema de blockbuster. É a comédia brasileira. É esse cinema. É um cinema que busca um público massivo. Agora, vai pra Hollywood. Se não é a mesma coisa. Porque não adianta vocês ficarem me usando Fincher, Tarantino e companhia pra exemplificar. Porque não é essa galera que é o blockbuster americano. É claro que esses cineastas têm público. Porque a gente tá falando de uma lógica de reprodução estadunidense que chega a mais pessoas do que o Brasil. Mas não são eles o blockbuster. O blockbuster estadunidense é Marvel. Tá ligado? É essa parada. E se tu pega esses filmes são explicativos. Tem que explicar todas as entrelinhas. Tira todas as entrelinhas do filme também. Então, compara o que é pra ser comparado. Vamos ser honestos na comparação. Porque senão a gente fica reduzindo o cinema brasileiro a merda ao meu parâmetro de comparação sem qualquer tipo de relação lógica. Então, assim, quer comparar Tarantino? Compara o Tarantino com Kleber Mendonça Filho, tá ligado? Porque o Kleber Mendonça Filho teve um público, por exemplo, bastante interessante pra Bacurau, que, de certa forma, estabelece essa lógica de violência e tudo mais, que se assimila de algum lugar ali com Tarantino. Então, vamos comparar o Kleber com Tarantino? Não dá pra comparar o incomparável. Não dá pra você pegar... porque o cinema brasileiro não... fica explicando as coisas, aí você compara, sei lá, um filme do Leandro Hassum contra um filme do Fincher. E aqui eu não tô falando comparação com base de qualidade, não. Tô nem falando isso. É tentar comparar uma lógica de encenação que é completamente diferente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. É, comparar maçã com laranja, tá ligado? Agora, o louco é que cinema brasileiro, esse cinema mais elitizado, que o pessoal fala, nossa, vai concorrer ao Oscar, esse cinema não é feito para a população comum. Ele é feito para uma elite. Para críticos e para uma elite. E o louco é que eles retratam a vida dessa população comum. Então, eu falo até para minha esposa, é igual ao zoológico. Vem esse pessoal, os gringos da Alemanha, dos Estados Unidos, vamos passear na favela? Vamos ver a favela, que legal. Existe uma questão aqui, só que qual é a grande... Aquela parada que a gente sempre fala. A galera da direita... Ele adora dizer que não é de direita, eu já percebi isso. Mas a galera de direita... Ela, vez ou outra, ela até consegue enxergar o sintoma. Mas enxergando o sintoma, não consegue encontrar sua causa. Aqui tá o grande problema. Porque, de fato... O cinema brasileiro, e não é de hoje, historicamente, desde o cinema novo, e tem aula sobre cinema novo e a estética da fome no Introdução ao Cinema, e vai ter outras 2 aulas sobre cinema novo também no Introdução ao Cinema. Vão ter 3 aulas sobre cinema novo lá. O cinema novo buscava justamente, a partir dessa lógica da estética da fome, romper com o fetichismo do colonizador frente à pobreza do sul global, do antigo terceiro mundo. E, portanto, passar a representar em tela o povo brasileiro, para que não só o colonizador abdique do fetichismo da pobreza, como o colonizado passe a se enxergar e passe a enxergar a fome como a manifestação de sua cultura. E da fome, o ódio, a violência. A luta de classes. Só que a grande questão que os cinemanovistas não compreenderam naquele contexto histórico é que, por mais que eles desejassem construir um cinema revolucionário e, portanto, revolucionar a realidade material a partir do cinema, é que o cinema, apesar de reproduzir cultura e hábitos, ele não depende somente de si. É idealista acreditar que somente o cinema, por suas forças próprias, altera a realidade material
política. Somente ele. E qual é a grande questão? Chegou a ditadura militar, que vai ser a segunda aula de introdução ao cinema. Cinema novo e a ditadura militar. Chegou a ditadura militar. E esses cineastas se viram num dilema. Ou a gente faz cinema e se aproxima dessa estrutura, ou a gente não vai fazer o cinema. A gente vai ser boicotado, censurado. E ao se aproximar do Estado... E quando eu digo isso, gente, eu não tô falando que os cinemanovistas eles viraram a favor da ditadura. Não, eles se aproximam do Estado criticamente. Criticando, mas sempre lutando por esse espaço. Mas ao se aproximar do Estado, todos os seus interesses primordiais vão se dissipando. Porque ele precisa se adequar. Tá ligado? Então veja, o problema do cinema novo não é especificamente mostrar o Brasil e, portanto, falar sobre o Brasil, mas não com o Brasil. Mas ter a compreensão de que, apesar da necessidade de falar sobre o Brasil, falar com o Brasil necessita também de uma estrutura material para que esse cinema chegue até essas pessoas. E essa estrutura não existe. Porque, de fato, o que acontece no cinema hoje e sempre é uma estrutura que encastela determinados tipos de filme a uma elite. Não é que os filmes são produzidos para uma elite, mas eles são encastelados para uma elite. Dizendo, a partir inclusive da produção industrial, de que o cinema industrial é produzido para essas pessoas. Porque ele é ideológico, ele reproduz ideologia. É lógico que esses filmes que vão chegar até as pessoas. Enquanto esses outros aqui são produzidos para você, que quer fugir disso. Quer fugir desse encastelamento. E quando eu digo encastelamento, é justamente esse processo de tornar algo pertencente a alguns grupos de pessoas, os quais detêm o poder de olhar em detrimento de outros. Então o grande problema aqui, na verdade, é estrutural. É material. As pessoas não têm acesso a isso. As pessoas não têm acesso. E eu não tô nem dizendo que se tivesse acesso, as pessoas teriam preferência a isso. Não. Pode ser que as pessoas continuem tendo preferência ao cinema industrial. E eu acredito, inclusive, que sim. Mas eu garanto que as pessoas assistiriam mais esse tipo de filme também. Porque elitista é acreditar que as pessoas não têm a capacidade intelectual de compreender determinados tipos de filme. Que as pessoas não têm a capacidade crítica de assimilar outros tipos de linguagem que não o massificado. Elitista é isso. Quer ver a Não favela. vê pobre. Mas é claro, você não vê isso. Agora, o cara que mora na favela, na comunidade, né? Porque se você fala comunidade, já resolveu todos os problemas. O cara que mora na comunidade, que tem que pegar metrô lotado todo dia, que corre risco de vida, que tem péssima infraestrutura, sofre pra caramba, esse cara quer pegar R$50 do dinheiro suado dele e ir no cinema pra ver outro cara vivendo a mesma vida merda que ele vive todo dia? Por que não? Aqui é a lógica do pobre metafórico, né? É sempre assim. É sempre o pobre metafórico. Sempre o pobre metafórico. Impressionante. Por que não? Vocês percebem o grau de elitismo nessa frase? É esse tipo de discurso que promove o encastelamento de determinado tipo de filme. Porque esse tipo de discurso estabelece esses filmes são feitos pra vocês e esses são feitos pra eles. Não, o que a gente tem que fazer é... Cara, olha só. Tem um filme em que você tá lá. E esse tipo de filme tá aberto pra você. É diferente. Vem com a gente. Todo mundo quer dançar. Tá ligado? Então a gente vai nesse caminho. O estranhamento vai acontecer? É evidente. Com qualquer um. Não é só com um pobre metafórico. É comigo. É com você. É com Zubumafu.
qualquer um aqui do chat que não é iniciado na cinefilia, e quando se iniciou na cinefilia e entrou em contato com um determinado tipo de filme diferente do que ele estava acostumado, se estranhou. Teve um estranhamento. E esse estranhamento é normal. E porventura você pode até não ter gostado daquele filme, mas o estranhamento de repente te acendeu uma coisinha. E você vai experimentar outros. E experimentando, você passa a gostar. Ah, Felipe, mas aí eu tenho que começar a assistir pra gostar. Tem que experimentar vários pra gostar. É isso que acontece com qualquer filme. É isso que acontece com qualquer filme. Até o cinema massificado. Porque o cinema massificado só é porque a indústria, a cultura trabalha a partir de um projeto de padronização do gosto. E gosto na indústria da cultura é demanda. Demandas são construídas. Demandas são construídas. Então, para que você assista um determinado tipo de filme massificado, construído por essa indústria, saiba que antes desse filme chegar até você, ele foi trabalhado. Esse gosto foi paulatinamente construído. Vide o que acontece hoje, por exemplo. Nós estamos enxergando no cinema contemporâneo, agora, nesse instante, uma crise das salas de cinema. A gente está vendo uma crise nas salas de cinema. E momentos de crise no capitalismo significam momentos de maior propensão de escolhas ao espectador. Por que é crise? Porque há uma crise do padrão anteriormente apresentado. O padrão anteriormente apresentado, padrão de gosto, portanto, padrão de consumo anteriormente apresentado, entrou em crise, entrou em declínio. Por isso é crise. Inclusive crise de consumo. A partir disso, esse mesmo mercado passa a oferecer mais opções, não porque o mercado é bonzinho e quer te oferecer mais coisa, mas porque ele está encontrando um novo padrão. E você pode ter certeza. Se hoje vocês veem cinema brasileiro nas salas de cinema, às vezes até mais de um, se hoje vocês veem comédia romântica nas salas de cinema, às vezes até mais de uma, se hoje vocês veem uma diversidade um pouquinho maior nas salas de cinema, pode ter certeza, essa diversidade vai acabar. Porque esse mesmo cinema vai encontrar os seus novos padrões. Isso se não houver política para a proteção desse consumidor de sala de cinema. Políticas que garantam a presença de cinema brasileiro na sala de cinema, como a cota de telas e como a regulamentação de streaming, que promove, sobretudo, financiamento sobre o cinema brasileiro, e cota de telas especificamente não só para cinema brasileiro, como para cinema estrangeiro, para que a gente possa criar uma lógica de diversidade nessa sala. A cota de tela, gente, olha só o que eu vou falar pra vocês. A cota de tela, gente, ela é um projeto de mitigação das contradições capitalistas. O que eu quero dizer com isso? A cota de telas é um projeto neoliberal. A gente defende aqui como um projeto de mitigação porque é melhor ter do que não ter. É melhor ter do que não ter. Só que a cota de telas ela é necessária para o mercado. Inclusive, para garantir diversidade para o mercado, para o espectador, mas, sobretudo, para impedir a formação de monopólios. Então, a cota de telas serve justamente para romper com o monopólio. Porque sem cota de telas, quem tem mais poder de barganha no mercado abocanha o mercado exibidor. Mercado exibidor esse que também é monopolizado por poucos grupos. Aqui no Brasil, sobretudo, o Kinoplex. Então, a cota de telas ela existe justamente para impedir essa formação de monopólios. Como? Limitando o número de salas para um único filme estrangeiro. E aí, quando você limita o número de salas para um único filme estrangeiro, você faz com que esse mercado exibidor exiba mais filmes estrangeiros, não apenas um. Criando um mecanismo de número de salas específicos, porcentagem de salas para filme brasileiro. E dentre essas salas para cinema brasileiro, criar também uma limitação para um único filme, para que essas salas separadas para cinema brasileiro não sejam abocanhadas pelo monopólio nacional, que é a Globo Filmes. Então a cota de tela, gente, é um mecanismo para impedir monopólio. É para impedir justamente uma contradição capitalista, porque o capitalismo tende ao monopólio, tende à homogeneização das escolhas. A cota de telas não é solução.
Ela é mitigação. Ele quer ver... Ou ver as comédias brasileiras que enchem o cinema. Exato, quer ver o Leandro Hassum fazendo rir, quer ver até um filme argentino que seja de suspense, alguma coisa, mas não quer ver essas coisas. Quem é esse pobre metafórico que quer ver o filme argentino, o Jurandir? O Jurandir tá passando o Jurandir... O cinema argentino tá passando no cinema de Botafogo aqui no Rio de Janeiro, Jurandir. O cinema argentino também é encastelado. Também é criado por uma certa elite. Por quê? Porque não existe uma estrutura que faça esse filme chegar até as pessoas, Jurandir. E aí você vem e me fala, porque essa galera quer ver os filmes do Leandro Hassum, beleza. Mas aí você tava reclamando agora que o cinema brasileiro explica tudo. Que ótimo que as pessoas querem ver o cinema do Leandro Hassum, da Tata Werneck, da Ingrid Guimarães. Que ótimo, eu sempre defendo esses filmes aqui com vocês, inclusive. Mas é aquela velha questão de sempre. Essa galera enxerga o sintoma, mas ela é incapaz de conceber as causas. Porque elas acreditam que as causas estão no produto final. Elas acreditam que o problema dos filmes brasileiros não estar chegando até as pessoas... Porra, Jurandir. É o filme. Olha, vocês estão entendendo? Mais uma vez. Eles enxergam o sintoma. Que o cinema brasileiro, as pessoas não veem o cinema brasileiro e tudo mais. Porque existe um tipo de filme que só uma certa elite que assiste. O sintoma tá aí. É verdade. Qual é a causa? E aí você pode, não, a causa é uma estrutura que impede que esses filmes cheguem até essas pessoas, a lógica de distribuição desses filmes, porque esses filmes são produzidos e na hora de ser distribuídos eles chegam somente a um determinado tipo de cinema em um lugar na cidade onde só uma certa elite acessa. E, portanto, esses filmes não chegam ao conhecimento de determinado tipo de parcela da sociedade. Veja... que existe uma lógica geográfica, existe uma lógica de mercado estrutural que faz com que esse filme não seja acessado. Aí vem o Jurandir, que pode ser, de certa forma, aqui uma metáfora para a galera da direita, e fala, esse é o sintoma. Qual é a solução para esse sintoma? Qual é a causa desse sintoma, melhor dizendo? É porque o cinema brasileiro é ruim. Vocês estão entendendo? Ele enxerga o sintoma e, de vez de ir na raiz do problema, ele vai no fim, ele vai no produto. Como se fosse o produto o problema. Não é. Porque puta que pariu, se o problema for o produto, caralho, pega a lista de maiores bilheterias de todos os tempos. Puta que pariu, se for o produto o problema de acesso do público, por que a porra do Marvel tem público pra caralho? Por que são aquelas porra lá? Por que Rei Leão? O Rei Leão, entre aspas, live action, tá lá. Filme bom não é sinônimo de público. Filme ruim não é sinônimo de falta de público. Ô, Jurandir, me ajuda a te ajudar. Então quem gosta, não quer dizer que seja ruim esse tipo de filme. Ele é bom, mas para uma classe muito específica. Você nunca vai conseguir sucesso de bilheteria, sucesso financeiro, com esses filmes que querem retratar a realidade dura e sofrida do povo brasileiro. Nunca vai conseguir se você permanecer sobre as estruturas dominantes pelo qual estamos inseridos. Ponto. Agora, Macunaíma, do Joaquim Pedro de Andrade, por exemplo, foi um dos maiores sucessos comerciais do Brasil naquela época. Maior sucesso comercial do cinema novo. Antônio das Mortes, do Glauber Rocha, o maior sucesso comercial dele. E um bom número de público. E quando eu digo isso, gente, é aquilo que eu falei agora há pouco com vocês. Não significa dizer, quando a gente diz isso tudo, que a gente quer que esses tipos de filme tenham o mesmo público que as comédias brasileiras. Não. Existem públicos distintos em termos de número. A gente quer que esses filmes cheguem até as pessoas, que eles sejam acessados. Que as pessoas conheçam. E que, porventura, esses públicos possam angariar público. E quando a gente diz angariar público, não é bater bilhão. Porque a lógica dessa galera aqui é acreditar que conquistar público é ser top 3, top 10 maiores filmes. Não. Eu quero que os filmes da Juliana Rojas, por exemplo, sejam assistidos. Que ela possa ter público
Não que necessariamente ela seja recorde de público. Vocês estão entendendo? Porque eu compreendo que a posição de recorde de público, sobretudo na estrutura dominante que a gente está inserido, tá com as comédias brasileiras. E são importantes mecanismos de construção de público no cinema brasileiro. Ponto. Jurandir é de direita? Jurandir, ele tá mais à direita do que sei lá o quê. Jurandir é muito de direita. Mas Jurandir é daquele de direita que fala... Eu não sou de esquerda nem de direita, sabe? A política estragou o cinema. Ele é desse papo. Só que aí você vai enxergando, você vai ouvindo, e ele é muito direita. É muito direita. Primeiro que assim, sempre que fala nem esquerda nem direita, é direita. A gente já começa por aí. A política estragou o cinema, direita. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Aquele Nomadland lá, que ganhou o Oscar, não teve quase nada de bilheteria. É um filme bonito, meio tedioso, mas é bonito. Só que não é o que o povo quer ver no dia a dia. Eles não querem ver a realidade dura e difícil. Se for pra retratar a realidade, dá uma boa disfarçada nela, deixa ela mais legal pro pessoal. Ai, que limitante! Que limitante! Que limitante. Vocês estão entendendo a parada? A questão é que ele quer comparar o Nomadland com a Marvel. Eles querem comparar o Nomadland com o Titanic. Pra não ficar falando Marvel o tempo inteiro. É claro que são públicos distintos, é outro mercado. Mas você percebe que quando o Nomadland vai ao Oscar e ganha o Oscar, ele ganha público? As pessoas vão assistir? Então a parada é uma estrutura para fazer com que esses filmes sejam acessados. A gente não quer que o cinema brasileiro independente seja o recorde de público do cinema brasileiro. Existe público para cinema brasileiro de blockbuster brasileiro e existe público para cinema independente brasileiro. A gente quer que eles sejam acessados. A questão é que essa galera se limita ao bilhão. Quando eu digo se limita ao bilhão, não tô falando nem só sobre a lógica brasileira. É se limitar à lógica de que o filme precisa bater recordes. Porque se ele não bater recordes, ele é desnecessário, ele não... Enfim. Ai, meu Deus do céu, que limitante. O pessoal poder ter um pouquinho de escapismo. Porque cinema é escapismo. Não Se é. for pra você ver a realidade, você vai ver documentário. É. Não é à toa que o pessoal prefere ver filme. Meu Deus do céu! Galera, eu vou pedir encarecidamente, eu vou usar esse tempo aqui depois dessa fala bizonha, isso aqui, só dá pra dizer bizonho, tá? Eu vou pedir encarecidamente para que você se torne membro aqui do canal. Seja membro aqui do canal. Aqui embaixo, a partir de R$ 4,99, você vira membro aqui do canal. Por que eu tô dizendo isso? Tem um vídeo disponível para membro, exclusivo para vocês, porque vocês que viram membro, vocês ganham conteúdo exclusivo aqui no canal, 3 vídeos por semana, somente para vocês. Tem um vídeo lá que se chama A Morte de Kiarostami Foi a Morte do Cinema. Nesse vídeo, eu discuto com vocês, é um vídeo muito bom, tá? E nesse vídeo especificamente, eu discuto com vocês justamente o que é documentário e o que é ficção. E como no cinema, especificamente, há uma linha tênue entre os dois. Documentário é ficção, ficção é documentário. No cinema, é assim. Esse tipo de lógica reproduzida pelo Jurandir aqui é limitante. Completamente limitante. Tá bom? Vou pedir encarecidamente para que vocês façam isso. De maneira bastante reta, assim... Porque o vídeo ele tem quase 20 minutos lá, tá? Mas o cinema é uma arte da projeção.
é uma arte que mostra o imediato frente à câmera. Logo, o real, de certa forma. Essa lógica ontológica que o cinema tem o aproxima da documentação dessa realidade, mesmo que ficcionando essa realidade. Então vou pedir encarecidamente, vão até esse vídeo. Tornem-se membro. R$ 4,99 vocês viram membro aqui do canal e vocês têm acesso a muito vídeo. Muito vídeo. E especificamente esse é o pedido da live de hoje. Assistam esse vídeo, tá bom? Filme do que documentário. Não quero ver a realidade. Eu quero ver o que não é real, como a minha vida poderia ser. Quero ver o Rambo explodindo tudo. Deus. Quero ver o cara que voa porque eu não vou. Quero ver o cara que tem uma mulher linda. Quero ver a mulher que tem sucesso pra caramba. Não quer ver a realidade dura e difícil do dia a dia. Esse é um problema. Essa é a reprodução da padronização do gosto. As pessoas querem ver isso porque a elas foi trazido isso. Criação de demanda a partir da oferta. Agora, uma coisa também que me incomoda no cinema brasileiro é a questão técnica. Eu não sei se você já reparou, mas pra mim é muito difícil entender o que é falado. Muitas vezes. Verdade, né? A captação de áudio. Captação de áudio. Captação de áudio é muito caro, né? Você sabe. Isso aqui é caro pra caramba. Tanto que nos Estados Unidos muita coisa, a maioria das coisas é dublada depois, né? Pra ter aquela qualidade pra ficar absurda. fininho. A maioria das coisas em Hollywood é dublada. A maioria das coisas em Hollywood é dublada. Não é Brasil, gente. Pelo amor de Deus. É porque vocês assistem filme hollywoodiano com legenda. É que vocês assistem filme hollywoodiano com legenda. Se vocês não assistirem com legenda, vocês vão ver que tem muita coisa que também fica difícil de se ouvir. Isso não é problema brasileiro. Pelo amor de Deus. Ai. O Carlos Diegues, que foi um importante cineasta brasileiro, na verdade, né? Que atua muito no cinema novo também. Se eu não me engano, é o Carlos Diegues, tá? Eu não sei se foi o Carlos Diegues ou o Gustavo Dal, mas ambos também em cinema novo, tá? Ele tem uma frase que eu não vou saber dizer ela exatamente. Mas ele dizia algo do tipo: lá atrás, diziam pra gente que o problema do cinema brasileiro era a atuação. A gente melhorou. Depois, disseram que o problema do cinema brasileiro era a fotografia, era a imagem. A gente melhorou. Depois disseram que o problema do cinema brasileiro era o roteiro. A gente melhorou. Hoje dizem que o problema do cinema brasileiro é o som. O que mais querem da gente? Vocês estão entendendo? Qual é a parada? O problema do cinema brasileiro pra essa galera não é o som, não é roteiro, não é atuação, não é a realidade. O problema do cinema brasileiro pra essa galera é o Brasil. O problema do cinema brasileiro pra essa galera é o cinema brasileiro. E ponto. E ponto. Só que daí você conseguir fazer isso sem parecer artificial... Nossa, é muito difícil. Trabalheira dos infernos. Se você não conseguiu captar na hora e deu problema, ou quer fazer depois no pós, pelo amor de Deus, é muito trabalhoso. Então, questões técnicas ainda a gente tá engatinhando. Mas a gente... Mas aí você vê, por exemplo, Cidade de Deus, cara. Não. Vai pra um nível tão absurdo, mas tão absurdo. Mais uma vez, aquilo que a gente fala o tempo inteiro. A noção de qualidade técnica com a aproximação do que Hollywood faz. Vocês entendem? O Cidade de Deus é um filme tecnicamente habilidoso. Por quê? Porque Cidade de Deus se aproxima da lógica de reprodução técnica de Hollywood. Porque Cidade de Deus concorreu a 4 Oscars técnicos. Vocês estão entendendo? E eu não tô nem discutindo Cidade de Deus ser bom ou não, porque é um bom filme. A gente já falou aqui isso inúmeras vezes. Mas é um filme lá do cinema da retomada. Um tipo de filme que mostra o Brasil, mas importa a lógica técnica da reprodução estadunidense. Mas aí Cidade de Deus é bom. Tropa de Elite é tecnicamente bom. Por quê? Porque essa técnica se aproxima do bem fazer estrangeiro. A gente tem que fazer o que é nosso. Que todo mundo... eu tava vendo... Não dá pra negar daí. Veio aqui o roteirista
que depois agora virou diretor e tal. Cara, até hoje os caras falam, como vocês fizeram aquela cena da galinha? Como vocês fizeram aquela cena? É considerado um dos melhores filmes do mundo, da história. Tá em lista de Por quem? top 10 ou top 5 de várias pessoas. Na lista do IMDb, tá na lista dos top 10. Ai, na moral, sério, cara. Não dá pra respeitar. Não, desculpa. Aí, Jurandir, aí você me fode muito. Levar IMDb! 10, se não me engano, tá em oitavo, mas alguma filmaço, coisa assim. né, cara? É filme bom pra caramba. É bom pra caralho, tá? Tropa de Elite 1 e 2. Não sei se você já viu Sete Prisioneiros. Claro. Com o Santoro. O próprio... Tudo bem, hoje eu queria assistir de novo. Mas tem um filme que ninguém fala, é o... Lisbelo, por exemplo. Não, um cheio de efeitos aí, que a gente falou aqui outro dia, cara. Efeito? Cara... Ai, meu Deus do céu. É muita raiva que a gente passa. Mas, cara... Vocês estão percebendo os filmes que eles citam no cinema brasileiro? Eles não conhecem o cinema brasileiro. Eles não sabem o que é cinema brasileiro. Não sabem. Eles não sabem o que é cinema brasileiro. A limitação sobre o cinema brasileiro dessa galera é depois da retomada. É isso que se concebe sobre o cinema brasileiro. Retomada em diante. Ele vai falar Dois Coelhos. Tenho certeza também que ele vai falar Dois Coelhos. É um filme meio... Vou lembrar mais pra frente. Parecendo Bollywood da vida? Não. Não é o Dois Coelhos? Dois Coelhos. Ah, porra. É isso, gente. É isso. Exatamente. É um filme também legalzinho, né, cara? Ele legal. experimenta em várias coisas, tem vários efeitos bacanas também. A gente é bom em fazer humor, né, cara? Humor esquece. Esse humor, principalmente o humor mais, assim, povão mesmo, aquela coisa. A gente é bom em fazer humor, isso é muito verdade. O Alto da Compadecida. Vai ter um outro agora. Cara, vocês estão vendo? A gente quase fez o bingo dos Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro. A gente quase marcou o bingo aqui. Tropa de Elite foi citado. Cidade de Deus foi citado. E Alto da Compadecida foi citado. Só faltou Central do Brasil e Bacurau. Porque Bacurau entrou nessa onda, né? Mas se a gente for tirar dos outros, eram esses 4, os Cavaleiros do Apocalipse. E quando eu falo Cavaleiro do Apocalipse aqui, gente, não é falando mal desses filmes, tá? Porque muitos deles são bons filmes. Mas... defendam o cinema brasileiro. O cinema brasileiro é bom porque... Central do Brasil, Cidade de Deus, Tropa de Elite e Alto da Compadecida. Vamos pra frente? Vamos além deles? Vamos superar essa barreira? Não adianta você ficar falando, cinema brasileiro é ruim, mas olha só, tem esses aqui que são bons, vamos se inspirar nesses aqui? Não, porque tem muita coisa que vocês não conhecem. Dá pra ver. Dois agora, né? Que vai estourar a bilheteria. Eu tô louco pra ver, louco pra ver, cara. Suassuna, cara, de vez em quando eu tô na internet e vou fazer o quê? Eu vou ver Suassuna. Falando as coisas dele. Suassuna é bom demais. Foi difícil, mas vambora. Ali em cima, ó, vídeo exclusivo pra membro. E eu falei pra você, o videozinho sobre documentário e ficção tá muito bom. Vai lá, seja membro. A partir de R$4,99. Curtiram o vídeo?